Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre os segredos das sementes de amor. Eu quero lembrar que uma semente, uma árvore já foi uma pequena semente. Então, nós todos podemos nos comportar como pequenas sementes, não é? Hoje no meu programa eu vou falar um tema muito interessante. Eu vou falar sobre o protótipo do homem da nova era. Então eu vou falar sobre a Carol com K de kardecismo, K de Kardec e K de karma. E antes de eu desenvolver esse tema, eu vou falar sobre os cães da ONG, da rádio. A ONG da rádio conta com mais ou menos 280 cães esperando para serem adotados, para receber um humano de estimação e para alegrar as nossas vidas. Domingo passado eu tive a alegria de ganhar um animalzinho, né? E o nome dele é Pablito. E ele é uma graça. Ele vai fazer 3 meses e é um novo integrante da minha família. Então ele estava sem lar e ele foi para minha casa. Então o que eu falo é assim: a gente tem que fazer, né? Você fez o exercício de amor que eu dei uma dica na semana passada? Eu tenho uma amiga que é a Tilda, do Guarujá. Ela está com 15 cães agora e ela sempre faz um turnover. Ela sempre renova esses cãezinhos porque ela cura, recoloca. Ela tem os dela que ninguém mais quer porque já ficaram muito velhinhos. Então a gente fica feliz quando a gente vê esses cãezinhos alegrando tantas famílias. Eu tenho muitas histórias com cães para contar, mas uma em especial que eu quero contar para vocês é uma cachorra que eu tinha que chamava Diana. A Diana estava na rua, apanhando, estava no cio e a minha mãe recolheu essa cachorra. E essa cachorra teve os filhotes. Eu não me lembro, são 5 ou 6 filhotes. E ela teve inclusive um filhote cinza de olhos azuis. Os cachorrinhos eram muito bonitos. E a gente recolocou todos esses cãezinhos. E um dia minha mãe, nós éramos uma família que de repente a gente ficou muito pobre. E minha mãe ficou chorando na cozinha, sentada na porta, dizendo assim: puxa vida, eu trabalhei tanto, meu marido trabalha tanto, hoje é domingo e eu não tenho nada para fazer, para acompanhar o macarrão que eu vou fazer para os meus filhos, eu não tenho nada. E ela chorava muito. E a Diana estava deitada ali na porta da cozinha tomando sol. Era um domingo. E a Diana foi até a feira, que era na esquina da minha casa. E naquela época os engradados todos com os frangos ficavam assim ao lado. Ela foi lá, pegou um frango e veio com esse frango na boca. Ela andou mais ou menos uns 600 metros, que era a distância que a minha casa ficava da feira. E ela soltou esse pacote de frango embrulhado ainda no plástico, congelado, na porta da cozinha. E a minha mãe pegou, lavou e fez pra gente de almoço. E claro que ela ficou com uma parte bem carnuda que a minha mãe deu pra ela. Então você vê como são as coisas, como que é a vida. Então eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo quando ele sobe pro YouTube, né? K de compartilhamento com K, né? Porque é tão importante, cada um de nós. Eu não posso fazer nada, não posso dar dinheiro, não posso. Tudo bem, faz a sua contribuição, né? Com C ou com K. Compartilha. Faz essa mensagem chegar para mais pessoas. Porque esse é o segredo das sementes de amor, é espalhar sementes de amor. Alguém que você quer mandar uma palavra de afeto, uma palavra amiga, compartilhe o vídeo. Às vezes a pessoa não está num bom dia, ouve algumas histórias e melhora. E hoje eu quero falar sobre tudo isso que acontece nas redes sociais, nos vários canais de TV. Eu sempre venho aqui e procuro compartilhar com vocês. Eu sempre quero mostrar para vocês qual é a ligação que existe no que está acontecendo na modernidade, como é que isso nos afeta, quais são as mensagens que pode trazer. Eu procuro lançar um novo olhar
naquilo tudo que está sendo dito, qual é a ligação com a ciência e com a espiritualidade. Então, falando sobre isso, eu já quero até dizer, cuidado com as críticas que às vezes a gente faz para as tecnologias. Então, eu ouço as pessoas recriminando muito, aquele canal de TV, aquilo, isso. Amigas, a TV, ela vai abrir tantas portas, porque ela vai mudar tanto, a TV vai evoluir tanto, que nós vamos conseguir falar com os nossos entes queridos, os antepassados, através da TV. Sabe? Existem muitas novidades que vêm por aí. Mas vamos lá. Se a gente falar desse programa, né? Do Big Brother, né? Educar, amigas estrelas, é uma prova do líder todo dia. Educar é uma prova do líder. Para os pais, é uma prova do anjo todo dia. Todo dia é uma prova do anjo. Você vai ver para quem você vai dar o anjo e para quem você vai dar o monstro. Né? O pai e a mãe ficam naquela coisa. Um é anjo, outro é monstro. Uma hora um é monstro, o outro é anjo. E é uma troca. Pense bem, faz uma analogia. Agora, quando educar está parecendo muito fácil, você pode estar fazendo alguma coisa errada. Né? Essa frase foi brilhantemente colocada na CBN e eu agora transmito para vocês. Então, veja bem, qual é o recado que traz esse programa? Houve uma unanimidade para reprovar as situações negativas que foram apresentadas por uma das integrantes. Então, a pergunta que fica assim, o que nós estamos fazendo? O que há de errado conosco? Em que momento nós fomos a Carol? O que incomoda tanto? O Freud dizia, me diz o que você aponta no outro que te incomoda tanto, que eu vou dizer o que você tem medo de desejar, de enfrentar, de ser. Então, quando nós criticamos, nós estamos nos criticando também. Nós estamos criticando uma sociedade inteira. Nós estamos dizendo, se faço isso, não quero mais fazer. Se esse é um pedacinho da minha vida, eu não quero mais que seja. Mas é um espelho enorme para todos nós. Para a gente ver como nós mudamos. Que nós não aceitamos mais relacionamentos tóxicos. Nós não aceitamos mais as injustiças. E isso é uma transformação, isso é uma mudança incrível. E para a participante do programa, que foi a Carol, foi assim uma oportunidade absolutamente incrível que foi dada a ela de saber como ela é e tentar fazer uma mudança. Ela não é exatamente aquilo que se apresentou, ela foi aquilo. Você é o quê? As pessoas falam assim, eu sou assim mesmo, porque o meu signo diz assim, assim. Não, você não é nada disso. Deixa eu te falar, amiga estrela. Você é aquilo que você está falando naquele momento. Você é aquilo que você está sentindo naquele momento. Eu sou agora este sentimento fraterno, amoroso, que eu estou sentindo por vocês agora. Quando eu chego tão perto, através de um veículo de comunicação, dos seus ouvidos, do seu coração, tentando tocar, despertar tua consciência e tua alma, um novo olhar, para ver diferente, uma situação tão nova, em que a unanimidade não te dá chance de você ver o outro lado. O outro lado é o seguinte, uma pessoa de muito sucesso, estabilizada numa carreira, ainda sem perceber inconscientemente, usando toda a temática que levou essa pessoa ao sucesso, mas que não é o que vai levar a pessoa a continuar o sucesso daqui para frente. Mas foi dada essa oportunidade para que ela visse e que ela procurasse se reformular. Uma oportunidade para que ela seja uma nova pessoa. E daqui para frente ela pode ser uma nova pessoa incrível. Porque nós podemos nos renovar
a cada segundo quando a gente não está fazendo alguma coisa que a gente sente que não é legal. Agora eu vou fazer uma pergunta. Será que nós não somos supervisionados o tempo todo igualmente a nossa irmã que estava lá no programa? Será que nós não somos televisionados? Será que nós não somos acompanhados pelos nossos amigos espirituais que quando a gente faz uma coisa eles fazem assim? Não é? E quando a gente faz uma coisa legal eles... Que bom. Se sentem honrados. Então, é preciso prestar muita atenção em tudo que tem em volta. Não dá para criticar veemente todas as coisas, não dá para concordar, mas analisar. Quando eu falo, amigas estrelas, olhem se vocês não estão sendo manipulados. Sim, aquilo é um exemplo que a sociedade não suporta mais. Politicamente não suporta mais as injustiças, as perseguições, as maledicências. É a sociedade. E veja como é interessante. Eu não falo sobre política porque não, é perda de tempo para mim. Se você ficar se polarizando, é muito complicado. É a mesma coisa que você tentar convencer alguém, você não vai ser mais desse time e vai ser do outro. Ou não vai ser dessa religião ou vai ser de outro. É perigoso, porque você não chega num consenso. A pessoa tem a opinião dela, mas o que nos importa? O que nos importa é ver, sem ficar um de um lado, outro do outro, como um time de futebol. Sem a polarização. Mas procurar ver quais são os aspectos de ensinamento que a gente pode aproveitar. O que tem de legal para a gente aproveitar nisso tudo, né? Como é que é o seu caminho de equilíbrio? Outro dia eu estava na rádio conversando com a Rose Lazzarini, que faz o programa O Caminho do Equilíbrio. Então, ela trabalha com muita tecnologia, com as placas radiônicas, e a gente estava falando, o caminho é nós nos equilibrarmos. Esse é o caminho. O caminho é você ver assim, qual que é um raciocínio de equilíbrio que eu posso ter nesse momento? O que eu posso dizer, né? Qual é a polarização que chega agora? Porque nós temos o Papa Karol Wojtyla, que foi o Papa o João Paulo. Então, assim, o que a gente pode polarizar? Vocês entendem? Como é que a gente pode fazer um programa para a gente mostrar o que nós temos de melhor em nós? Como é que a gente pode fazer isso? Então, se uma pessoa mostrou aquilo que não era bom, o que eu tenho de identificação com isso? Né? Como é que funciona? Então, por exemplo, quando eu sempre faço o programa, eu faço uma correlação com a espiritualidade, com a ciência, e aí, a melhor exemplo que tem são os livros de Chico Xavier. Quando ele desencarnou, tinha 419, o Geraldinho Lemos, que continuou com toda a administração da obra e da memória de Chico, hoje já nos diz que tem 425 livros publicados, e você pensa assim, como é que pode, né? Um homem com 75 anos de idade escrever 525 livros, alguns deles com 700 páginas. Eu me baseio nos livros de Chico Xavier, que para mim é uma obra que tem o antes, o durante e o depois e que consegue nos situar no tempo e no espaço, mostrando para a gente, de tudo que acontece, o que nós precisamos melhorar é moralmente. Como é que a gente faz isso? Pouco a pouco, tijolo por tijolo, melhorando nisso, melhorando, não infringindo as leis de trânsito, sendo disciplinado nas suas tarefas, porque a mudança tem que ser primeiro interna, para depois ela ser externa. Então, quando falo do Chico Xavier, olha que interessante, quando ele falou da data limite, no programa Pinga Fogo, em 1970, ele falava porque o homem tinha chegado à Lua em 1969, em julho de 1969. Muito bem. E quando ele dizia assim, pode haver, né,
a Terceira Guerra Mundial. Como é que a gente trabalha isso? Gente, profecia não é que é um negócio nefasto. A profecia vai acontecer. Profecia é para avisar. Muda internamente para não acontecer. É para isso que servem as profecias. Tem gente que fala assim, fulano profetizou, mas não acertou tudo. Você vai a cartomante e fala assim, ela não acertou tudo. Eu estava escutando a Rose, o programa da Rose, então ela recebeu a Fabiana. A Fabiana é uma cartomante, né? Uma vidente. E ela trabalha muito com o povo cigano, trabalha com uma cigana chamada Esmeralda. Então, depois ela comentou comigo que quando ela olha para a pessoa, né, ela já sente, e aí ela recebe as informações e passa para a pessoa. Então eu falo assim para vocês, como é que funciona isso? São ondas eletromagnéticas, né, que nos sintoniza com o outro. Então, ela vai dizer aquilo que tem uma tendência de acontecer. Aí, se não acontece uma coisa ruim, ou se não acontece uma coisa boa, vai falar assim, não, foi a pessoa que não acertou. Não é bem isso. A gente recebe as informações para conseguir transformar, para melhorar. Olha, dá mais atenção para o seu filho. Olha, seu filho está com uma má influência, dá mais atenção. Senão pode acontecer tal coisa. Por quê? Porque tudo está ligado por ondas eletromagnéticas. Então, é muito interessante. Então, quando eu me baseio nos livros, eu estou falando de tecnologia, ligando para os assuntos atuais. Eu tô mostrando que a gente tem que ter esse olhar, um olhar técnico, científico e emocional, mas emocional com equilíbrio, sabe? Não dá para sair por aí falando de todo mundo. Já pensou? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Lembram dessa frase? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E eu falo muito do Chico Xavier, porque assim, é uma Bíblia, né? É o manual da humanidade. E o livro do Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o manual do humano. Nós temos que nos melhorar internamente. O livro do Chico Xavier, ele tem mais de 50 milhões vendidos fora do Brasil. É uma das obras mais extensas que nós temos aqui no Brasil e de maior alcance. Então, foi divulgado em 30 idiomas diferentes. O Chico Xavier só tinha o 3º ano primário. Eu já falei isso num vídeo anterior, num programa meu anterior, né, sobre as encarnações de Chico Xavier, que ele já foi Platão e ele teve que se adensar para poder ser o Chico Xavier. Aplicar tudo aquilo que vem vindo, que o kardecismo colocou e que o Chico Xavier aplicou. Então, os físicos hoje, falando sobre essa frequência de pensamento, falam da condensação da luz líquida. Então, eles falam de um fenômeno chamado fenômeno de Bosenkamp, que é um estudo, né, é um estado da matéria que a BBC de Londres andou dizendo que a luz pode chegar em alguns lugares que a água não consegue, mas a água consegue ir desviando para chegar nesses caminhos. Então, você vê. Aí eu dou dicas de livros para vocês lerem. Então tem Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico, e que o Emmanuel diz o seguinte: eletricidade é energia dinâmica, magnetismo é energia estática e pensamento é uma força eletromagnética. Então, gente, tudo isso é física. É uma corrente da física. Então, quando você vê uma pessoa, um vidente, alguém que faz uma profecia, uma cartomante, uma pessoa que tem um médium sensitivo, uma pessoa que tem uma placa radiônica, tudo isso é tecnologia que vai ser revelada para nós no decorrer dos próximos 38 anos. Então, é muito interessante. Por isso que eu falo para ler esses livros. Ele tem uma linguagem que atinge o nosso inconsciente. Emmanuel diz assim: toda partícula é decorrente da corrente mental e ela se desloca
no tempo e no espaço, produzindo reações eletromagnéticas. Por isso que a gente se sente sintonizado com quem pensa igual a gente. Então, é incrível como a gente pode entender que pensamento é matéria. E que essas energias são as energias do futuro. Nós vamos ter tudo isso agora, daqui a pouco. O tempo passa muito rápido, né? Nós sabemos que o eixo da Terra está mudando. Então, o dia não tem mais 24 horas, tem mais ou menos 16 horas, né? Dizem os físicos. Então, tudo aquilo que parecia tão abstrato, não palpável, agora nós sabemos que é palpável. Né? Tem coisas que não dá para negar. Sabe? As comunicações, por exemplo, que o Chico Xavier fazia em 1943, ele falou assim: aqui no nosso lar tem um aparelho que nós nos comunicamos uns com os outros. 1943. Instantaneamente. São aparelhos pessoais. Qual é esse aparelho? O celular. Ele também dizia que tinha umas telas planas e que apareciam as imagens e várias imagens de vários locais ao mesmo tempo. Então, o que é isso? É o nosso Picture in Picture, a nossa TV, que você consegue colocar várias imagens. Hoje você pode aí sair na loja e comprar. Mas ele disse isso, André Luiz, em 1943. Vocês sabem, né? Que André Luiz é o pseudônimo de Carlos Chagas, né? Então, você vai vendo que são mudanças que vão acontecendo e que você fala assim, como é que pode? Por exemplo, o sistema de repulsão eletromagnética. Como que é isso? Ao invés de ser que nem o ímã que cola, ele repulsa. Então, os trens que existem no Japão, na China, na Coreia, eles não tocam no trilho. Já colocaram o ímã, que o ímã desvia? Isso é repulsão, né, eletromagnética. Então, ele não toca no solo. Ele desliza. Você tentou colocar o ímã, um repulsa o outro? Ele desliza nesse princípio eletromagnético sobre os trilhos, sem tocar. Isso ele falou em 1943. Então, quando eu dou dica de algum livro assim, é porque existem muitas novidades nesses livros que a gente tem que ler para começar a entender. Aí não dá para ler tudo, já são 525 livros. Mas, por exemplo, o livro Pensamento e Vida, ele fala sobre a matéria, ele fala sobre a supramatéria, supraluz, ele fala que o pensamento tem forma e tem matéria. Então tomem cuidado, amigas estrelas, quando vocês mandam alguma coisa, eu falo sempre para tomar cuidado com os meios sociais, quando vocês mandam alguma coisa para o outro, né, que tem imagens que não são legais, imagem de aranha, imagem de Hitler, imagem que não são legais. Por quê? Porque o seu cérebro não sabe que aquilo é uma brincadeira, ele lê como real e ele toma aquele choque eletromagnético. Então tomem cuidado. Aquilo que não for positivo, não divulga. Aquilo que é gostoso, agrada seu coração, te deixa feliz, a gente divulga, certo? Então vamos fazer essa semana uma semana de divulgação das coisas maravilhosas e de encarar com um novo olhar todos os Ks que aparecem na vida, né? E o K de compartilhamento. Vamos batizar o compartilhamento com K. Compartilhem esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Se inscrevam no canal, dão um like e tenham uma semana repleta de alegria, de compartilhamento das coisas boas, de compreensão, de paz, de entendimento, de leitura. Eu peço que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você. E que nós tenhamos uma semana cheia de paz, cheia de luz. Assim seja. Namastê.